Olá pessoal, estamos cada vez mais chegando ao fim do nosso módulo sobre Penny Stocks dentro do nosso curso. Nessa aula vamos falar sobre um tema que basicamente permeou e permeia tudo que existe no universo de Penny Stocks, que são os Pump and Dumps. O que são Pump and Dumps? Pump and Dumps são as manipulações de mercado que existem e que basicamente são os principais geradores de todas essas explosões de preço. Pump significa impulsionar e dump significa despejar. Então os Pump and Dumps são algo que existe há muito e muito tempo no mercado. A gente está falando desse fenômeno acontecer desde os primórdios do mercado. E eles ainda existem como os mesmos padrões do comportamento humano até hoje, tá? E os Pump and Dumps, eles ficaram muito conhecidos nos filmes, né? A gente tem os filmes aí como, por exemplo, Lobo de Wall Street, que era, né, ele tinha uma empresa que era uma boiler room que fazia Pump and Dumps para impulsionar o preço das ações, né? E fazendo assim, ele, como inúmeras outras pessoas, ganharam muito dinheiro, mas grande parte da maioria perder muita grana, tá? Então, o que são Pump and Dumps? São quando ações que não valem nada, né, estão sendo promovidas como empresas com grande potencial e valor, tá? Pump and Dumps podem ser promoções patrocinadas, ou seja, realmente tem gente pagando por isso, ou também, né, de uma forma gratuita para literalmente levantar o preço porque alguém comprou e está querendo vender no lucro, tá bom? O price action do Pump and Dump, ele é normalmente gradual e ele é explosivo, tá? E, obviamente, essa explosão gera um aumento de preços relevante, né? E que é quando acontece o pump. E quando ele cai muito rápido, que são os dumps, tá? Que basicamente tem muita gente vendendo ali as ações que chegaram a subir 100, 200, 300, às vezes mais de 1000%. Tá? E esse tipo de promoção ele é feito exatamente para pegar as sardinhas, né? As pessoas que acreditam e estão apostando que essa vai ser a nova Amazon, os investidores amadores que eu comentei com você, né? Que as pessoas realmente pegam essas ações e acham que estão investindo na próxima época, né? E não é assim que funciona, literalmente para poder gerar um retorno em cima de toda essa sardinha que vai puxar o preço das ações, vai ficar comprada, não tem gerenciamento de risco e vai virar um bag holder, que é o que a gente fala no mercado, aquele trader que compra a ação e acaba casando com ela por longo prazo. E como o Pump and Dump acontece, tá? Ele realmente tem duas formas, tem as promoções pagas, né, que são às vezes até anunciadas pelas empresas, isso está cada vez mais em desuso, porque existem outras formas que as empresas estão fazendo Pump and Dumps, tá? Mas antes, era literalmente eles contratavam empresas de newsletter para fazer um pump das ações, anunciarem a ação, né? E isso, gente, é muito forte. Seja no mercado de OTCs, 100% dele é um mercado de pump and dumps, tirando 5% ali que eu havia comentado, como por exemplo ter empresas como JBS, Latam, que são empresas de grande porte que por questão de, além de desvalorização, também por uma questão de custo, acabam indo para o mercado de OTCs. Mas, de uma forma geral, as OTCs e as small caps, né, as penny stocks do mercado listado, Nasdaq, NYSE, seja qual for, elas são muito manipuladas, principalmente por quê? Por terem float baixo, por terem um market cap baixo e porque as empresas estão em dificuldade e utilizam dessas manipulações para fazer dinheiro, para gerar caixa para a empresa, tá? Então, tem as promoções pagas, né? E tem também as promoções não pagas, que é o que hoje tem sido cada vez mais difundido por pumpers nas comunidades de Discord, nas comunidades de Twitter e também, obviamente, no Reddit, que como eu comentei para vocês, um grande pump and dump, um grande short squeeze que aconteceu com a GameStop. Tá? Então, os pump and dumps ele acontece quando a ação tem, principalmente, tá? Quando as ações têm notícias, mas também acontece quando as ações não têm notícias e elas estão sendo impulsionadas por algum motivo, normalmente porque alguém quer vender essas ações, tá bom? Então, os Pump and Dumps, eles são dos movimentos mais previsíveis de mercado e é onde, basicamente, grande parte dos trades e de todo o retorno e lucro é feito.
Tá? Esse é um fenômeno específico que acontece nas small caps e é onde a gente está vivendo, né? Tudo que a gente falou até agora, ele está baseado nesse movimento que acontece todo santo dia com qualquer uma das empresas. Todo dia tem alguma ação sendo pampeada, tá bom? Então, assim, a gente sabe, né, que essa promoção ela tem um fim, cada uma delas tem um perfil de acordo com a empresa e basicamente o que a gente precisa entender são as características desse pump and dump, tá? Então, assim, no dia após dia, essas ações vão estar subindo, elas vão estar sendo impulsionadas, algumas acontecem em apenas um dia, algumas têm vários dias que elas são impulsionadas, e essas ações que são impulsionadas por vários dias, a gente chama de multi-day runners, são ações que estão subindo, né? São aquelas que estão correndo por vários dias, e isso pode ser muito visualizado nas ações, né, nos gráficos que a gente vai mostrar agora para você, tá? E uma vez que o pump acontece e as ações chegam num ponto que para as empresas ou para as pessoas que estão fazendo pump faz sentido, o dump acontece, tá? Então, normalmente o dump ele vem para fazer mais uma perda de mais de 70% do valor do pump, né? E normalmente essas ações vão perdendo liquidez ao longo do tempo. Por quê? Porque o hype desse movimento, né, do pump, ele já vai passando e as pessoas vão buscando o próximo pump and dump para entrar, para pegar sempre a pernada de alta, e aí a ação vai sendo esquecida e ela vai fading, né, que a gente chama que ela vai sumindo, vai perdendo valor aos poucos ao longo dos dias, tá? É importante muito reforçar, né, que todo esse movimento de manada é o que gera essa explosão. Não é uma pessoa, é alguém que faz isso no começo, começa a impulsionar e aí todo o varejo vai entrando e aí é basicamente a questão do comportamento humano que vai gerando esse movimento, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês de um pump que aconteceu com aquele nosso amigo Zach Morris. Não sei se vocês vão lembrar no módulo que eu comentei sobre a existência dele, que ele era ó, tá até escrito ali, ó, ele é um sitcom kid da high school e ele não é um financial advisor, embora ele se venda como. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Dá uma olhada, né, o início desse pump. Ó, no dia 1º de setembro de 2021, aqui, o Zach Morris mandou say average 51, swinging ele está fazendo uma operação de swing nessa ação, né, para mais de $2, então estava 0,50 e ele puxou, né, ele basicamente está falando que a ação vai bater $2, né, não venda antes de $1, mas aí ele brinca, seu corpo, suas regras, eu gosto da ação. Então esse cara tem 570 mil seguidores na época, né? E ele começou a impulsionar, dá uma olhada na quantidade de likes que isso foi feito. Então esse é um pump and dump que aconteceu no Twitter. No ponto 2, vocês conseguem ver aqui, ó, a ação ela já está fazendo um breakout aqui e o volume começou a aumentar, ó, dá uma olhada aqui, ó. E aí ele já está falando o quê? No dia 13, já passou 12 dias. O que ele falou? Ó, say vai de 3 a $5. Muita gente atuando como fraquinhos, né, e eles não compram nas baixas. Basicamente o que acontece? Assim, todo movimento de pump and dump existe quedas. E as pessoas, cada vez que vai subindo mais a ação, elas ficam com medo que a ação vai começar a desabar, que o pump está no fim. E aí o que ele fala aqui é, não deixem de ser fracotes e comprem nas baixas, para, obviamente, continuar o movimento. Aí a gente está falando do ponto 3. Ó. O ponto 3 foi quando aconteceu o maior breakout aqui, foi nesse rompimento aqui. Aí ele falou, ó, essa faixa estava na faixa dos $2. Ó, say chegou aos $2. Agora o 3 é o próximo. Parabéns, né? E aí ele chama outros pumpers para participar do mesmo evento que ele. Aí ele chamou esse cara que chama Laidback, que também é um pumper, para participar. E ele ainda manda um suck us shorts. Então, basicamente ele falando para os shorts se ferrarem porque eles vão impulsionar e vão fazer a ação disparar, né? E é isso que aconteceu. No ponto 4, que foi aqui, ó, no final de setembro, dia 29 de setembro, ele ainda fala we are still early, a gente ainda está cedo. E ele mostra o resultado que ele está fazendo aqui, que ele fez no total, no dia, $484 mil. E ele tem no total, em aberto, $6 milhões que ele tem de lucro nesse trade.
E esse cara, ele é um cara grande exatamente por isso, porque todo mundo vê essas cifras, todo mundo acha que ele é um milionário, e ele é um milionário realmente porque ele faz esse pump, que é ilegal, tá? E ele não é o único que faz, existem vários no mercado, tá bom? Então, basicamente, isso é um pump. E aí, o que acontece nesse dia 29 de setembro, ele ainda fala, we are still early. E aí, dá uma olhada como o volume, no ponto 4, ele tá na máxima, né? E é provavelmente por estar na máxima que ele começou a vender, né? E aí, vamos lá, o ponto 5, onde teve a primeira queda, aqui, ó. Aí, o que ele fala? Todo mundo riu de mim quando eu disse que a MC, que é uma outra ação que sofreu um short squeeze, que a MC é aquela empresa de teatro, foi para $50, quando ela estava operando a $2,05. SEI vai ser um novo monstro que vai para $10. Aí, você já está vendo que ele já está ainda dentro desse processo fazendo pump. Mas no dia 4 de outubro, quando teve a primeira queda, aqui ó, que foi o 6, quando basicamente teve o segundo dia de queda, ele já falou, a gente vai voltar para 5, não se preocupe. Então, o que acontece? O mercado já começou a virar, ele já estava vendendo com certeza, e aí o que aconteceu foi, no 7, né, no dia 7 ele falou, ó, subiu mais de 1000%, não 2000%, desculpe pessoal, eu fui estopado no 2,70. Falei para vocês várias vezes que o price target, né, o alvo desse trade era 1 a 3, então não fiquem bravos comigo se vocês não tiveram lucro, né? Se vocês não colocaram lucro no bolso. Eu ainda estou olhando a ação e a gente não está done yet, a gente não parou por aqui. Mas qual a moral da história? No dia que ele soltou isso, a ação saiu de $3 para 1,50, ela caiu 50% em um dia. E é o fim do movimento. Esse tipo de coisa, nesse caso, aconteceu por vários dias. Né? E aí vocês não têm noção a quantidade de gente na internet falando, não, porque eu estou na SEI. Então, assim, era um mar de gente entrando nessa ação, ele movimentando todos os seguidores dele para fazer esse pump. E a moral da história, não aconteceu nada com a empresa. A empresa, ele só falou, ele fez uma análise falando que estava subvalorizado, mas não tinha nada que indicasse que a empresa poderia quintuplicar, né? Na verdade não, né? Multiplicar por 10 o seu valor de mercado. Então, isso é um pump and dump. E o pump and dump, ele tem a possibilidade de você ganhar na perna de alta, como eu comentei, como também na perna de baixa, tá? Então, como lucrar com pump and dumps? Pump and dumps, eles acontecem há séculos, tá? Na verdade, esses padrões, eles existem desde o início do mercado financeiro, né? Obviamente, isso foi sendo padronizado e foi tendo uma percepção de que isso realmente tem um formato e como ele funciona, porque na prática, como a gente vai explicar já na próxima aula, ele tem um padrão que é literalmente o padrão do comportamento humano. A parte mais difícil do pump and dump é o timing de entrada, é saber exatamente onde você vai entrar, né? Claro, e ainda entender que ele está realmente acontecendo, mas vocês podem ganhar muito dinheiro com pump and dump, seja na alta ou na baixa. Então vocês têm que estudar e se preparar, analisar o mercado, entender volume, entender Twitter, entender quem está falando, se estão falando muito da ação, né? Olhar short squeeze, né? Olhar o quanto que tem de short, na verdade, na ação, é short interest, para ver a taxa de aluguel que está acontecendo, porque normalmente esses pumpers, eles fazem esse movimento nas principais ações que estão caras para alugar, que tem poucas ações disponíveis. Por quê? Porque isso vai squeezar todos os shorts e ninguém mais vai conseguir shortear a ponto de segurar o movimento. Então ele é um movimento que vai perdurar por um tempo que pode durar dias ou até semanas, tá bom? Então, ganhar dinheiro comprando pump and dump realmente depende de quão cedo você interpreta esse movimento. E aí, como eu comentei, volume, breakout, vocês viram que aquelas ações, se você não tivesse sabendo que estava rolando o pump and dump, você conseguia analisar elas e olhando que houve 2, 3 breakouts ali que poderiam, né, gerar o movimento de short squeeze como realmente aconteceu. Tá bom? E shortear pump and dumps por exemplo, a minha especialidade, mas não é algo fácil, demanda conhecimento, demanda experiência e vocês podem com certeza chegar lá. Por que eu falo que demanda conhecimento? Porque a gente não sabe qual é o fim desse movimento. A gente não sabe se a ação vai subir 10%, se ela vai subir 10%, não consideraria um pump and dump. Mas se ela subisse 100%, pode ser que ela ainda tenha mais 300% para subir. Só que uma coisa eu falo para vocês.
Todos esses movimentos têm o mesmo fim. Eles vão voltar ao mesmo local que eles começaram. Principalmente se não houver nenhuma notícia por trás. Então é isso que vocês precisam entender no dia a dia e isso é a base do universo de penny stocks. O mercado é sujo, o mercado é literalmente manipulado e é aí que existem as oportunidades e é por isso que eu falo que esse é um mercado ineficiente. Lembra quando eu falei que o mercado é ineficiente? É por isso. Qual a chance de alguma pessoa conseguir fazer isso no mercado brasileiro? Zero. Então, é aqui que existe a vantagem, a gente fala que é o edge desse mercado. É realmente um mercado que ele existe tanta ineficiência que você consegue perceber que tem movimentos que eles estão começando, eles têm um fim, obviamente, e se você tiver bem posicionado, ou, por exemplo, apostar na queda, você sabe que uma hora esse trade vai voltar ao que era antes, tá bom? Então agora, a gente vai entender na próxima aula as 7 fases de um pump and dump.